Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Vamos dar continuidade nesse vídeo de hoje à nossa série sobre o Enseja, de preparação para a prova do Enseja. Esse é o nosso segundo vídeo aqui de matemática dessa série. Na semana passada o professor teve um probleminha de saúde, não consegui gravar o vídeo, então esse é o nosso segundo vídeo. Para quem não viu o primeiro, fica meu convite aí, procura aí para assistir. A gente já resolveu algumas questõezinhas naquele primeiro vídeo, vamos fazer mais algumas hoje, e as questões que a gente vai resolver hoje são da prova do Enseja PPL 2017, certo? E todas as questões que eu selecionei têm uma característica especial, uma característica bem marcante que costuma cair muito na prova do Enem, na prova do Enseja, então fiquem ligados, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que característica que é essa. Mas antes disso e antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aí do Escola Online para vocês. Tá aí na tela todas as nossas redes sociais, então vocês sabem que a Escola Online está em todos os lugares para te atender, estudante, da melhor forma possível. Lá no Instagram, muitos conteúdos, séries sobre Enem, Enseja, a programação das aulas da semana do Projeto Enem, programação dos vídeos aqui do Enseja e muito mais. Fiquem ligados lá. Tem lá no Spotify, tem um podcast, muitas outras atrações nas outras redes sociais. Aqui no YouTube, para quem ainda não é inscrito, fica aí o convite, a recomendação que você se inscreva e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, vai ser notificado assim que a gente postar um vídeo novo. Meu nome, pessoal, é Renato, sou professor de matemática aqui do Escola Online. Estou hoje aqui com vocês para ajudar vocês na preparação para o Enseja. As questões que a gente vai resolver hoje são da prova de 2017, como eu disse, e são questões que envolvem interpretação de gráficos. Todas as questõezinhas que a gente vai resolver hoje são sobre interpretação, tem gráficos para a gente interpretar. Então é isso, esses exercícios que a gente é com eles que a gente vai treinar e aprender e preparar muito bem para a prova de matemática do Enseja hoje. Então após a vinheta, me aguardem que a gente já vem com tudo. Bora lá então, pessoal, começando aqui, questão 1, eu coloquei aqui em ordem 1, 2, 3, 4, mas são questões que são no meio lá da prova do Enseja, essa prova de 2017, PPL, vai da questão 31 até a questão 60. Essa, se eu não me engano, é a questão 48, vocês podem conferir lá depois, lá no site do INEP, tem todas as provas disponíveis, belezinha? Vamos lá, nossa primeira questão aqui, uma família agrupa seu gasto mensal em dois referenciais, gastos residenciais, custos para manter a casa, e gastos extras, custos pessoais e com diversão e lazer. O gráfico ilustra o gasto mensal da família, esse gráfico aqui, o gasto mensal da família em real em 4 meses, segundo os referenciais citados, os custos residenciais e os gastos extras. Em qual desses meses a família gastou menos? É isso que a gente tem que fazer. Reparem que em todas as questões, só para que vocês possam entender como vai funcionar essa aulinha de hoje, esse vídeo de hoje. Todas as questões, aqui em cima vai ter um gráficozinho que a gente vai analisar, tem um texto aí do lado, onde a gente vai ter o enunciado da questão, para a gente poder interpretar algo, ou fazer algum cálculo a partir dessa interpretação e escolher a resposta correta. São 5 questões que a gente vai fazer aqui, mas eu selecionei as 5. Se fosse pegar todas, o vídeo ficaria muito longo, para vocês verem como que questões desse tipo, de interpretação de gráfico e tabela, caem muito no Enem e no Enseja. Então, todas as questões que a gente vai fazer aqui, de retirada só da única prova do Enseja 2017 PPL, é desse estilo. Então, treinem bastante esse estilo, treinem aqui comigo nesse vídeo e depois podem praticar também com outras questões de outras provas para que vocês fiquem craques mesmo. Vamos lá. Aqui no gráfico, aqui em cima, tem o quê? Tem os gastos da família, em 2 modalidades, em cada mês, julho, agosto, setembro, outubro. Está perguntando aqui em qual desses meses a família gastou menos. Para a gente saber em qual mês a família gastou menos, a gente tem que saber qual foi o total que a família gastou em cada mês.
Então é isso que a gente precisa saber, o total que a família gastou em cada mês para pegar o menor valor, né? Pegar o mês que gastou menos. Então, para saber o total que a família gastou, basta somar os gastos residenciais com os gastos extras de cada mês. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos fazer a leitura do gráfico aqui agora para a gente poder interpretar. Ó, em julho, aqui a barrinha menor está aqui ó, no 460, então gastou 460. A barrinha maior está aqui no 530, então 460 mais 530. Somando aqui, dá para fazer até de cabeça, 46 com 53 vai dar 99, acrescentando 0, 990. Então, em julho, o gasto da família foi 990, certo? Aqui em agosto, uma barrinha bem pequenininha aqui, ó, tem 410 e uma barra maior lá, ó, tem 580. Então, 410 mais 580. Fazendo essa soma aqui, pessoal, ó, desconsidere o zero, né? Fazendo de cabeça, 41 com 58, 99. Acrescento zero, opa, empatou, 990 também aqui em agosto, somando as duas barrinhas. Em setembro, a barrinha menor está aqui ó, no 420, e a barra maior está aqui ó, no 560. 420 mais 560. Mais uma vez, a gente deixa o zero de lado. 42 com 56, 98 e o zero, 980. Opa, por enquanto esse aqui está sendo menor, né? A gente quer saber quando gastou menos. Então, por enquanto, 980 aqui em setembro. Vamos ver outubro. Em outubro, os gastos residenciais e extras são iguais, né? Tem o mesmo valor. As duas barras estão aqui no 540. Ó, 540 mais 540, sem precisar fazer conta, a gente sabe que isso aqui vai dar mais do que 1.000. 500 mais 500 dá 1.000, então é maior do que 1.000. Então não é esse daqui não, esse aqui gastou muito em outubro. Então o menor valor aqui ó, é esse 980 de setembro. Então o mês onde essa família gastou menos, que foi a pergunta, é aqui letra C, em setembro. Belezinha, pessoal? Questão tranquila. A única coisa que a gente deve fazer para resolver essa questão é interpretar o gráfico, retirar os dados, né, aí do gráfico, fazer a soma de cada um e encontrar o menor valor. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a segunda questão agora. Nossa segunda questão aqui, também retirada da mesma prova, diz o seguinte: um refeitório registrou as quantidades de refeições em tonelada preparadas durante os anos de 2010 a 2014. Dessas quantidades de refeições, a parte que não é consumida pelo público é considerada desperdício. Esse desperdício, observado no mesmo período, também foi registrado, os dados estão apresentados nos gráficos. Aí, mais uma vez, o gráfico está aqui em cima, retirado lá da prova. Como meta para o ano 2015, foi estabelecido que o desperdício deve ser reduzido, não devendo ultrapassar o valor dado pela diferença entre a menor quantidade, vamos anotar isso aqui, ó, a diferença entre a menor quantidade de refeições preparadas em um dos anos e a diferença entre uma coisa e outra, e a maior quantidade de desperdício registrada em algum desses anos. O planejamento para 2015 é cumprir a meta de desperdício preparando a mesma quantidade de refeições do ano de 2012. Para cumprir o planejamento, qual a quantidade mínima de refeições em tonelada que deverá ser consumida no ano de 2015? Reparem, pessoal, que essa questão já é mais complexa, porque o enunciado é maior, é mais complexo, e são dois gráficos para a gente analisar aqui. Como vocês podem ver, não sei se está dando para enxergar aí, mas eu leio para vocês, esse primeiro gráfico aqui são refeições preparadas. Então, o número de refeições que foi preparado em cada ano, em toneladas, né? Número de refeições não, toneladas de refeições. E o segundo gráfico aqui é o desperdício, as toneladas que foram desperdiçadas. Ele está falando que em 2015 foi estabelecido que o desperdício deve ser reduzido. E de que forma que esse desperdício deve ser reduzido? Ele não pode ultrapassar o valor dado pelo quê? É a diferença, então a gente vai fazer aqui uma subtração entre a menor quantidade de refeições preparadas. Então a gente vai procurar nesse gráfico aqui o menor valor, porque é para fazer a diferença entre a menor quantidade de refeições preparadas. Ó, batendo o olho aqui, a gente vê claramente que o menor valor é esse aqui, em 2010. Então, 400 toneladas.
E a diferença é 400 menos a maior quantidade de desperdício registrada. Ó, entre os desperdícios aqui, que estão no segundo gráfico, o maior é esse aqui, ó, 2012, que é de 300 toneladas. Então, 400 menos 300. Pronto. Então, a meta é desperdiçar no máximo essa diferença aqui. Então, desperdiçar no máximo 100 toneladas. Então, a meta é essa, desperdiçar menos que 100 toneladas. É isso que está falando aqui. O planejamento para 2015 é cumprir essa meta de desperdício, ou seja, 100 toneladas, preparando a mesma quantidade de refeições do ano de 2012. A gente vai lá em 2012, quantas refeições foram preparadas em 2012? Aqui, ó, 2012 foram preparadas, ó, 1.200 refeições. Então, a meta é essa, preparar 1.200 refeições e desperdiçar no máximo 100, 1.200 toneladas, desculpem, e desperdiçar no máximo 100. Com isso, a pergunta, para cumprir o planejamento, qual a quantidade mínima de refeições que deverá ser consumida? Se é para preparar 1.200 e desperdiçar no máximo 100, então vai ter que ser consumido aqui 1.200 menos 100, 1.100 toneladas. Pronto, resposta aqui, letra D. Tranquilo, pessoal? Então a gente calculou, a primeira fez a diferença que eles pediram aqui, a gente calculou o máximo que poderia ser desperdiçado. E depois a gente viu aqui em 2012 quantas foram as refeições, as toneladas de refeições, para calcular então essa diferença, para saber qual a quantidade deve ser consumida, já que no máximo 100 deve ser, no máximo 100 pode ser desperdiçada. Tranquilinho? Belezinha? Letra D aí a resposta correta. Nós vamos então para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte: uma nutricionista receitou uma mesma dieta para 4 pacientes. Ela os pesou no início do tratamento e ao final de 5 meses fez uma nova pesagem. Os dados estão apresentados no gráfico. O gráfico está aqui em cima mais uma vez. Segundo os dados, quem teve maior perda de massa em quilograma foi o paciente. Então, ó, aqui no início a barrinha, né, é escura, certo? Coluna escura, desculpa, isso aqui é um gráfico de coluna. E a coluna clarinha é no final. Então, esse aqui estava com 97 quilos e passou a 73. Esse aqui estava com 88, passou a 62. E assim por diante. Está perguntando aqui quem teve a maior perda de massa. Essa questão, portanto, é parecida com aquela primeira. Naquela primeira, a gente tinha que somar as barras aqui vizinhas e ver qual o valor menor. Aqui a gente vai ter que calcular a diferença para saber, né, a partir da diferença do maior para o menor aqui, quantos quilos, qual a massa que cada um deles perdeu, para saber quem perdeu mais, né, quem perdeu mais quilos aí. Esse primeiro, ó, foi de 97 para 73. 97 menos 73 vai dar quanto? Vai dar 24. Então, esse aqui perdeu 24 quilos. O segundo aqui, ó, 88 para 62. 88 menos 62 vai dar 26 quilos. Esse aqui perdeu 26 quilos, então. O terceiro aqui, ó, 74 para 51. 74 menos 51 vai dar aqui, ó, 23 quilos. 23 quilos. E o último aqui, 86 para 66. 86 menos 66 vai dar aí 20 quilos. Portanto, a maior perda em quilogramas foi do paciente 2, aqui, ó, que foi de 88 para 62, dando a diferença de 26 quilos. Então, quem teve a maior perda de massa em quilograma foi o paciente número 2, aqui. Tranquilinho? Bem de boa, né? Bastava interpretar o gráfico para retirar os dados e fazer as subtrações. Questão 4, pessoal. Questão 4. No gráfico, pode-se observar o índice de precipitação de águas das chuvas em milímetro e a variação da temperatura média mensal em graus Celsius no decorrer de um ano no estado de São Paulo. Aí tem um gráfico aqui em cima. Reparem que as colunas são da precipitação, né, a quantidade de chuva, e a temperatura aqui, ó, segue essa linha, um gráfico de linha que vai seguindo aqui. Essa aqui nem precisa de cálculo, pessoal, nem precisa de conta nenhuma. A pergunta é a seguinte, apenas isso, ó. No período, os meses em que houve, respectivamente, o maior índice de precipitação
e a menor temperatura média. Pronto. A gente tem que olhar aqui, ó, olhando esse gráfico, que tem duas informações sendo passadas aqui, qual foi o maior índice de precipitação? Índice de precipitação são as colunas. Qual foi o maior? Ó, o primeiro aqui é o maior, o mais alto. Então, foi em janeiro o maior índice de precipitação. E qual a menor temperatura média? A temperatura, aí a gente tem que olhar com cuidado. Ó, a temperatura é essa aqui. A menor é quando chega aqui no mais baixo. Tá aqui, ó. Chegou aqui no menor possível, aqui em julho, né? Junho para julho, mas aqui em julho é o menor mesmo. Então, em julho, tá a resposta aqui, respectivamente, janeiro e julho. Letra A. Pronto. Aí vocês podem dizer assim, nossa, mas essa na linha aqui ó, ficou difícil observar, poderia ser junho, poderia ser agosto. Não, agosto não, está um pouco mais alto. Uma das formas de a gente matar essa questão para não ter erro é olhar com calma, observar bem aqui, ó, que isso aqui, nesse ponto aqui, é onde está mais baixo mesmo. E na dúvida, vocês podem observar que a única alternativa, as únicas alternativas que tinha janeiro, né, para a maior precipitação, era A e a B. Então, janeiro a gente sabe aqui ó, claramente que é o maior. Então, ficaríamos entre A e B. E aqui, então, ficaria para menor temperatura, julho e agosto. Só olhar aqui, ó, julho é menor, agosto está aqui um pouco mais alto. Julho está aqui mais baixo. Então, a letra A mesmo, janeiro e julho. Certinho, pessoal? Basta interpretar, observar e fazer a leitura do gráfico para resolver essa questão. Bastava escolher a maior coluna e o menor ponto aqui para o gráfico de linha e das temperaturas. Beleza? Tranquilo? Vamos então para a quinta questão aqui da aula de hoje, nessa última questão retirada da prova do ensejo de 2017. Reparem que nessa questão gráfica aí, ó, que a gente vai analisar é um gráfico de linhas também, não é um gráfico de colunas como foi a maioria. Vamos lá. Um técnico de som fez uma pesquisa durante uma semana medindo os níveis de ruídos em decibel provocado pelas propagandas feitas por carro de som na cidade A. O gráfico apresenta os dados coletados na pesquisa. Nessas condições, o período de um dia em que houve a maior variação de aumento do nível de ruídos foi... Reparem que aqui, nessa questão, tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha muito capciosa, muito danada. Vocês têm que prestar muita atenção para não errar. Está perguntando assim, ó, tem segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. E aí vai variando esse nível de ruídos. E aí a pergunta é, de um dia para outro, quando teve maior variação? Se fosse só aqui, ó, maior variação de um dia para outro, a gente poderia observar que no olho, sem precisar fazer conta, o dia para o outro que variou mais foi aqui, ó, de sábado para domingo, ó, que desceu um monte de uma vez, certo? Então seria maior variação. Porém, está perguntando a maior variação de aumento, ou seja, entre os dias em que o nível de ruído aumentou, qual foi o dia que passou de um dia para o outro e aumentou mais, certo? Então, a gente vai olhar só aqui, ó, de segunda para terça aumentou. De terça para quarta diminuiu, então a gente nem vai olhar. Ó, de quarta para quinta aumentou, de quinta para sexta aqui aumentou e depois só diminuiu. Então, a gente vai observar só esses aqui, ó, de segunda para terça, de quarta para quinta e de quinta para sexta, certo? Os demais aqui estão diminuindo, então não é uma variação de aumento, está perguntando a maior variação de aumento, essa é a pegadinha aí dessa questão. Então vamos observar, ó, de segunda para terça, saiu aqui, estava entre 80 e 60, então aqui é 70, e foi lá para entre 80 e 100, então aqui 90, então foi mais ou menos de 70 para 90, certo? Então variou aqui 20. E de quarta para quinta? De quarta para quinta, ó, saiu aqui do mesmo lugar, da metade aqui, ó, 70, e passou um pouquinho de 80, mas nem chegou na metade ali não, nem chegou no 90, então foi menos, né? Foi menor a variação, saiu de 70, mas nem chegou no 90, passou um pouquinho de 80 só. Então essa variação aqui, ó, de quarta para quinta foi menor. E de quinta para sexta? De quinta para sexta, reparem que foi até o 100, mas estava aqui na quinta-feira um pouquinho acima do 80. Então, saiu já de um valor que era um pouco maior que 80 e chegou no 100. Então, a variação foi menor do que 20 também, certo? Então, nem essa superaram a primeira variação aqui. Então, a maior variação de aumento foi constatada aqui no primeiro dia para o segundo dia.
de 70 mais ou menos aqui para 90, de segunda para terça. A resposta, então, a maior variação de aumento que a gente pode observar nesse gráfico é aqui de segunda para terça. Reparem que se a gente fosse observar a variação geral, a variação de diminuição, de redução, seria ali de sábado para domingo mesmo, que saiu ali de 80 e foi lá para entre 40 e 60, para 50. Reduziu ali 30, reduziu muito. Então, não tem jeito, né? É uma pegadinha que muita gente pode cair aí, mas se a gente observar que a variação de aumento é a letra A, a resposta de segunda para terça-feira. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Ficou entendido? Bacana, belezinha? Tudo certo, então. Tem muitas outras questões de análise de tabela e de gráfico aí na prova do Enseja dos outros anos também. Vocês podem pegar aí para praticar. Nos próximos vídeos dessa série aqui, eu vou continuar resolvendo algumas questões agora de outras temáticas com vocês, para a preparação ficar bacana. Quanto mais questões vocês resolverem, melhor, mais preparados vocês vão ficar. Podem ter certeza, a gente está aqui junto com vocês nessa preparação e nessa corrida rumo a uma boa realização da prova do Enseja. Lembrando, qualquer dúvida em relação às questões que a gente resolveu, pode deixar aí nos comentários, podem ficar à vontade, pode colocar aí que a gente vem responder, vem tirar as dúvidas, se alguma coisa não ficou clara ou não entendeu, alguma sugestão também para os próximos vídeos, para os próximos vídeos dessa série de resolução para o Enseja, podem deixar aí nos comentários também. Beleza? Tranquilo, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Continue nos acompanhando aí, acompanhando o nosso trabalho aí do Escola Online, todo feito especialmente para vocês. Grande abraço e até a próxima!